Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algumas regras de xadrez que talvez vocês não conheçam. Primeiro, a posição correta do tabuleiro. Acho que todos conhecem a regra de montar tabuleiro que diz dama preta na casa preta e dama branca na casa branca, certo? Mas você conhece a regra que diz que a torre da direita de cada jogador deve estar na casa branca? Se a torre da direita de cada jogador estiver na casa preta, quer dizer que o jogo está montado de forma incorreta, mesmo a dama branca estando na casa branca e a dama preta estando na casa preta. E a partida deverá ser anulada, conforme o artigo 7.1.a da Lei do Xadrez da FIDE. Segundo, a regra correta sobre empate por repetição. Você já deve ter ouvido falar que 3 lances iguais em sequência é empate, certo? Acontece que a regra não é bem assim. Primeiro, que 3 lances idênticos não precisam acontecer em sequência. Pode acontecer de forma intercalada, como o lance 39, 49 e 55, por exemplo, serem exatamente iguais. Isso é muito difícil de acontecer, pois nesse intervalo de tempo não pode ter ocorrido avanço de peão e nem captura de peça. Sem contar que o jogador precisa ter uma memória fotográfica para perceber 3 jogadas idênticas em momentos tão distintos do jogo. Em segundo lugar, o empate não é declarado de forma automática. Algum dos 2 jogadores tem que reclamar do terceiro lance repetido. Caso contrário, não vai ser declarado empate. Terceiro, empate por inatividade. Esse é outro empate que pode ocorrer que muita gente desconhece, que é o empate por inatividade, que é quando fica 50 movimentos de cada jogador sem avanço de peão e sem captura de peça. E também o empate não é automático, deve ser reivindicado por um dos 2 jogadores. E lembrando que deve ser 50 movimentos seguidos sem avanço de peão ou captura de peça. Se, por exemplo, na jogada 49 acontecer um avanço de peão ou captura de peça, zera a contagem. Quarto, 2 lances irregulares perde a partida. Também chamado de lances ilegais ou lances impossíveis, que é fazer qualquer lance ou movimento ilegal que não existe no xadrez. Por exemplo, o bispo move na diagonal e você move ele na horizontal. Esse é um lance que não existe com essa peça. Ou você está com o seu rei em xeque e você faz um movimento que não tira o seu rei do xeque. Ou você coloca seu rei em xeque. Você faz um movimento que coloca seu rei em xeque. Isso também é um movimento ilegal. Ou acionar o relógio antes de efetuar seu lance. Também é um lance ilegal. Enfim, existem várias coisas que caracterizam lance irregular no xadrez. Se efetuado a primeira vez, deve-se pausar o relógio, chamar o árbitro, e o árbitro vai punir o jogador infrator com 2 minutos a mais para seu adversário. Caso volte a acontecer um lance irregular desse mesmo jogador, daí esse jogador perde a partida. Quinto, deve-se usar a mesma mão para efetuar a jogada e acionar o relógio. No xadrez, todos os movimentos, captura, promoção de peão, roque e acionamento do relógio devem ser feitos com a mesma mão no lance. Se no lance seguinte você quiser mudar de mão, tudo bem. O que não pode fazer é mover com uma mão e acionar o relógio com outra no mesmo lance. Ou, na hora da captura de uma peça, mover com uma mão e tirar a peça capturada com a outra mão no lance. Ao lado, temos um comercial do Red Bull Brasil que mostra erroneamente um desenho de 2 pessoas jogando xadrez usando ambas as mãos no mesmo lance para efetuar o movimento, realizar a captura da peça e acionar o relógio. Não obedecer essa regra é considerado lance ilegal, e fazendo isso 2 vezes, perde-se a partida. Sexto, empate por afogamento. Essa regra quem joga bastante conhece bem. Dê uma olhada na situação das pretas. Está totalmente cercada pelas peças brancas. Mas mesmo assim a partida está empatada, pois é a vez das pretas, as pretas não estão em xeque e não tem movimento possível para fazer, pois é proibido colocar o próprio rei em xeque. Isso significa que o rei está afogado e a partida está empatada. Nesse exemplo, é a vez das brancas. E mesmo tendo outras 4 peças além do rei, as brancas não têm movimento possível para fazer, pois, se mover o rei, ele ficará em xeque e é proibido colocar o próprio rei em xeque. O bispo está preso pela própria peça e não pode se mover, e o avanço do peão está obstruído pelo próprio rei e pelos peões pretos. Então, novamente nesse exemplo, a partida está empatada por afogamento. Sétimo, peça tocada é peça jogada. Muitas pessoas que não disputam competição desconhecem essa regra. Tocou na peça, é obrigado a mexer aquela peça, exceto, claro, se aquela peça não tiver nenhum movimento válido possível. Então, se você é daqueles que gosta de pensar pegando na peça, é bom perder essa mania. Oitavo, promoção por peças não capturadas. Será que eu posso promover o peão por uma dama, mesmo já tendo uma dama em jogo? A resposta é sim. A regra diz que você pode promover por qualquer peça que quiser, mesmo que a peça que você queira não tenha sido capturada. Aliás,
é possível você promover seus 8 peões por 8 damas e ficar com um total de 9 damas se quiser. Nono, empate por insuficiência de material. A partida está empatada quando nenhum dos jogadores tiverem peça suficiente para aplicar o mate. É considerado material insuficiente para dar mate quando os dois jogadores só tiverem o rei e cavalo ou o rei e bispo. Também é possível solicitar empate quando tiver rei e 2 cavalos, pois, apesar de ser possível dar checkmate com esse material, não é possível forçar dar checkmate com esse material. Basta o rei adversário ficar no centro do tabuleiro que ele nunca vai levar checkmate de 2 cavalos e rei. 10º, tempo esgotado. A maioria das pessoas nunca jogaram um torneio oficial de xadrez, e por isso não sabem como funciona e para que serve um relógio de competição. Aqui vemos 2 relógios, um digital e o outro analógico. Veja que o digital marca o tempo de forma decrescente do jogador que tem a vez de jogar. Quando o jogador executa a jogada, deve acionar o relógio para que seu tempo pare de correr e comece a descontar o tempo do adversário. Assim também deve fazer o outro jogador, fazer a jogada e acionar o relógio. Mas o que acontece quando o tempo de um dos dois jogadores acaba? Nesse caso, o jogador que permaneceu com o tempo no relógio vence a partida. Mas, se o jogador que tiver com o tempo no relógio não tiver peça suficiente para mate, a partida será declarada empatada. 11º, derrubar as peças sem querer. O que acontece se um jogador desastrado derrubar todas as peças do jogo sem querer? Ele perde essa partida? Segundo a lei da FIDE, não. Ele deve recompor todas as peças do jeito que estava, usando seu próprio tempo no relógio. Mas, segundo ainda o próprio artigo, o árbitro ainda pode dar uma punição adicional para esse jogador, como dar tempo extra ao jogador adversário. 12º, desempate Armagedon. Na esmagadora maioria dos torneios de xadrez, não precisa desempatar, pois em caso de empate, cada jogador ganha meio ponto ou um ponto na somatória do torneio. E o torneio prossegue, com cada jogador com seu ponto que ganhou nesse empate. Mas há ocasiões que precisa desempatar. Não pode haver um novo empate. Por exemplo, quando 2 jogadores chegam ao final do torneio completamente empatados em pontuação e critério de desempate, ou, por exemplo, num torneio mata-mata, que obrigatoriamente tem que ter um classificado e um eliminado sem que haja um novo empate. Nesses casos, o que fazer? No futebol, para desempatar sem que haja um novo empate, tem as cobranças de pênalti. No xadrez não existe as cobranças de pênaltis, mas há décadas a FIDE vem usando o Armagedon, ou também que eles chamam de morte súbita, para desempatar sem que haja um novo empate. Funciona assim: há um jogo único extra de desempate, o jogador que jogar com as brancas terá um total de 6 minutos para efetuar seus lances, e o jogador de peças pretas tem 5 minutos de reflexão, ou seja, tem 1 minuto a menos. Já falei em um vídeo anterior meu que quem joga de peças brancas leva uma certa vantagem sobre quem joga de peças pretas, pois ele começa a partida, quem joga de brancas começa a partida, e por isso tem a iniciativa, está sempre um lance à frente, e define também os lances de abertura. Então, para compensar as pretas estarem com essas duas desvantagens, em caso de empate, quem classifica nessa partida única são jogadores de peças pretas. Essa é a forma que a FIDE encontrou de desempatar partidas que não podem terminar mais empatadas. 13º, punições previstas para jogadores no xadrez. Você já parou para pensar quais as formas de se punir maus jogadores de xadrez durante um evento? Por exemplo, agressões físicas, agressões verbais, ficar atrapalhando a partida dos outros ou trapacear durante a partida. Como punir esses maus jogadores? Mais uma vez comparando, no futebol temos cartão amarelo, cartão vermelho, suspensão de vários jogos. No xadrez também há punições previstas no artigo 2.9 da FIDE. São elas: advertência, aumentar o tempo do oponente, reduzir o tempo do infrator, aumentar os pontos na partida do oponente, reduzir os pontos ganhos na partida pelo infrator, declarar perda da partida pelo jogador infrator, uma multa anunciada com antecedência no regulamento, suspensão de uma ou mais rodadas do campeonato que o infrator estiver disputando, ou até mesmo a expulsão do jogador do campeonato. E aí, você conhecia todas essas 13 regras do xadrez? Legal, né? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre curiosidades de xadrez, que deu bastante trabalho para fazer. Curtam o vídeo, curtam o canal e até a próxima!